anunciar o Evangelho. Esse Evangelho que tem o poder de transformar vidas, saurar almas e tem o poder de refrigerar o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é espírito. Ela tem o poder de alterar a vida da gente. Tem o poder de mudar os nossos sentimentos e nos trazer caminhos, nos trazer luz e nos trazer direção. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre graça, a graça de Deus. A noção de graça que nós temos que ter não pode virar apenas um bordão, mas temos que ter um conteúdo sobre o que significa ser a graça de Deus. É claro que em 20 minutos não dá para a gente explicar tudo sobre graça de Deus e ninguém saberia fazer isso. Mas a gente vai estar comentando algumas coisas sobre a graça de Deus. Eu quero ler aqui em Romanos, no capítulo 11, no versículo 32, onde está escrito: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Esse texto nos ajuda a compreender um pouco sobre a graça de Deus. Ele diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, eu colocaria que ninguém é melhor do que ninguém. Todos fomos colocados debaixo da desobediência e o que prevalece agora é a misericórdia de Deus, não os méritos humanos. O que conta não são os seus pontos de acertos, mas o que conta é a abundante, grande misericórdia de Deus. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 22, também está escrito: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Durante muito tempo da minha vida e do meu relacionamento com Deus, eu aprendi que crente não pecava, e eu me frustrei muito por acreditar profundamente que crente não pecava. Porque o diabo, ele pode usar contra você até o seu próprio interesse por Deus, até o seu próprio amor por Deus. Porque às vezes você bem intencionado e querendo agradar a Deus em tudo, querendo fazer o que é certo em tudo, querendo acertar, porque você ama Deus, está interessado pelo bem, e acaba fazendo o que é errado, acaba fazendo mal, acaba pecando. Como disse o apóstolo Paulo: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. E não era exclusividade de Paulo. Isso pertence a todo ser humano, a todo ser que foi contaminado um dia pelo pecado e que agora existe duas naturezas que guerreiam dentro da gente. Nós que aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Porém, não é só o Espírito Santo que mora em nós. A Bíblia diz que o pecado também nos habita. E esse pecado que nos habita, ele está em guerra contra a lei do Espírito que está em nós. E é por isso que nem sempre conseguimos fazer o que é certo. E que muitas e muitas vezes, como o apóstolo Paulo, acabamos fazendo o mal que não queremos. E o bem que queremos, acabamos não fazendo. E é por isso que eu digo que a gente tem que ter um esclarecimento, porque o diabo, uma das especialidades dele é usar a própria palavra de Deus para destruir a pessoa. Isso não foi exclusividade também de Jesus, porque o que o diabo tentou usar contra Jesus foi a própria palavra. A Bíblia diz aqui onde nós lemos que todos fomos colocados debaixo da desobediência. Todos. Ninguém sobrou. Ninguém é bonitinho. Ninguém é certinho. Ninguém é por si mesmo aceito por Deus. Está todos em um único lugar, debaixo da desobediência, e a única coisa que nos salva é a misericórdia e a graça de Deus. Porque o que conta não é o quanto você peca. O que conta não é quantos pecados você cometeu ontem. O que conta não são quantos pecados você cometeu hoje. O que conta não é quantos pecados você tem. O que conta é que você peca.
O que interessa é que nós pecamos. E ser pecador é uma condição. Só não cometeremos mais pecado o dia que estivermos no céu, na glória, que nos revestirmos de um novo homem. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que me interessa, querido, e eu digo isso principalmente para aqueles que querem ser aceitos por Deus pelo comportamento. Eu digo isso àqueles que têm justiça própria, que acham que são melhores porque deixaram de fazer algumas coisas, que acham que são melhores porque vão à igreja, porque tem uma Bíblia, porque conhece a palavra. Querido, se você obedecer 99% e tropeçar em apenas um ponto, você tornou-se culpado de todos. Você é tão assassino, você é tão estrupador, você é tão bandido, você é. Se nós queremos ser aceitos por Deus pelo nosso comportamento, se nós queremos ser aceitos por Deus pela nossa obediência, temos que ser 100% e ainda assim somos rejeitados. É por isso que a Bíblia colocou todos debaixo da desobediência. Foi tudo encerrado debaixo do pecado. Para que agora, a única maneira que temos de agradar a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Deus está satisfeito com você se você acredita em Jesus. Se você é uma pessoa que de fato quer Jesus, Deus está satisfeito com você. Deus não olha quantos pecados você tem, porque todos somos pecadores e pecadores de todos os pecados, porque todos os dias transgredimos muito mais de um só ponto e por isso somos tão quanto qualquer um ou qualquer pior do mundo, pelos nossos méritos. A diferença para Deus e o que conta para Deus não é quantos pecados você tem, mas se você está em Cristo ou fora de Cristo. Quem vai para o céu não é quem não peca. Quem vai para o céu é quem acredita em Jesus. Quem quer Jesus. Quem decidiu por Cristo. Você pode ser a pessoa melhor do mundo. Pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Separado de Jesus é inferno. A salvação só tem um caminho. Jesus Cristo. Está todos debaixo do pecado. E essa verdade de que o que conta é a graça e a misericórdia de Jesus, nos leva a algo muito importante. Que aquelas pessoas que não entendem sempre fazem. Às vezes declarado e às vezes um tanto quanto escondidinho. Jesus contou uma parábola que se chama a parábola do fariseu e do publicano. E aí está escrito: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Em regra, todos aqueles que acham que são justos pelo que fazem, pelo comportamento perfeitinho que têm, costumam desprezar os outros. É quase que regra. Faz parte, é inerente aos hipócritas e fariseus. Aí ele conta a parábola que 2 homens foram à igreja, um dava o dízimo e a igreja fazia tudo certo, e o outro era pecador. E pecador de tal modo que nem ousava erguer a cabeça. De tão pecador, sei lá de onde ele estava vindo, mas que a coisa tinha sido feia, tinha sido, porque ele não ousava erguer a cabeça. Mas ele batia no peito e dizia: misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. E a Bíblia, paradoxalmente, estranhamente, a nossa matemática de 2 mais 2, 4 na vida espiritual, diz que o que foi justificado foi o pecador, e não o que fazia tudo certo. Não que fazer as coisas certas seja errado, querido, não é isso. Mas nós precisamos entender a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é: só somos aceitos por Deus em Cristo.
Só agradamos a Deus em Cristo. Deus está satisfeito conosco por causa de Jesus. Porque antes de Jesus ver o meu comportamento, antes de Jesus me ver, ele vê Jesus. E é isso que me torna aceito e amado por Deus. O que conta é o que Cristo fez por nós. E naturalmente, a graça ela não é uma desculpa para pecar, de maneira nenhuma. Mas a graça é o motivo pelo qual continuamos. A graça é o motivo pelo qual tentamos de novo. A graça é o motivo pelo qual eu não desisto. A graça é o motivo pelo qual eu tenho paz com Deus, paz comigo mesmo, apesar dos meus defeitos e erros e pecados. Não uso a graça como desculpa para pecar, mas uso a graça como motivo para continuar e não desistir, e crendo que, sem a graça, ninguém, de maneira nenhuma, é aceito por Deus. Então Jesus conta essa parábola desse homem que fazia tudo certo e foi rejeitado, e do pecador que foi justificado por Deus. E essa parábola, ela nos dá duas coisas verdadeiríssimas. Primeira, que ninguém é melhor do que ninguém. Se você vai à igreja, se você tem uma Bíblia, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que o cara que está bebendo, o outro que está fazendo outras coisas. Não, você não é melhor. O que nos torna aceito por Deus é a graça e a misericórdia e não o nosso comportamento. Nós não somos melhores do que os outros. Aquelas pessoas que têm Jesus não são melhores do que os outros. Nós somos apenas perdoados. Essa é a diferença. A diferença para quem está em Cristo é que ele é um ser perdoado. E uma pessoa que não tem Jesus, os seus pecados não estão perdoados. A diferença de uma pessoa que está em Cristo é que os seus pecados foram pagos. E uma pessoa que não está em Cristo, os seus pecados não foram pagos. Vai acabar pagando. A diferença é essa. E a Bíblia, ela nos incentiva a crer em Cristo, a confiar na graça e não em nós mesmos. Não é pelo seu comportamento que Deus te ama. Não é pelo seu comportamento que você agrada a Deus. Não é pelo que você faz de certo e deixa de fazer de errado que Deus te aceita. A grande diferença e a palavra final de tudo será aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Essa é a diferença. É isso que vai contar na sua vida. Se você é uma pessoa que quer Jesus ou se você não aceita e não quer seguir a Cristo. Foi um prazer estar com vocês mais esse sábado. O Léo vai cantar mais uma canção no dia de hoje. Os homens